caboclo d'água. Quem aí já ouviu falar nesse ser, gente? Eu confesso que eu já escutei muitas histórias, mas graças a Deus nunca vi nada. Então vamos lá pro relato. Boa noite, Mariana. Meu nome é Antônio e o que eu vou contar aconteceu na minha cidade, no interior de Minas, por volta de 1998. Muita gente por aqui fala do tal caboclo d'água e tem gente que diz que ele tá por aqui até hoje, mas a maioria trata como se fosse realmente uma lenda. Mas eu, depois do que eu vi, eu garanto que é real. Naquela época, um senhor muito conhecido na cidade, o seu João, ele costumava pescar no rio, logo ao amanhecer ou durante ali a madrugada. Ele já tinha mais de 60 anos. Era um homem experiente, criado ali na beira do rio, nas redondezas ali da cidade. E dizia que conhecia cada canto daquele rio, daquele pequeno lugarzinho. Só que num dia específico, a pescaria dele virou seu maior pesadelo. Seu João estava sentado numa pedra grande que ficava bem na beira do rio, jogando ali o anzol, quando notou um movimento estranho do outro lado. Entre a neblina, que já estava bem baixa, ele viu uma figura bem esquisita, que já tinha aparecido por aquelas bandas. Era robusto, de corpo largo, coberto por pelos marrons escuros e molhados, com um rosto que lembrava um pouco de um macaco, mas muito maior, muito mais alto e muito mais assustador. Os olhos brilhavam como se refletissem luz, mesmo sendo de madrugada, mas isso ele diz que poderia ser o reflexo da lua. A criatura parecia observá-lo imóvel. Então, de repente, ela sumiu, como se tivesse ido para debaixo d'água ou se dissolvido ali no meio daquela neblina. Seu João, sem saber se aquilo era uma visão, se levantou para ir embora. Mas num instante, ouviu a água agitada bem atrás dele. Antes que pudesse reagir, algo agarrou a perna dele com uma força e tentou puxá-lo para dentro do rio. Ele descreveu uma sensação como se fossem mãos bem grossas e pesadas, com dedos longos e gelados, envolvendo a canela dele. O peso puxava com muita violência e ele escorregava na lama. Só conseguiu se soltar porque, num impulso, no desespero, bateu com a outra perna, tipo chutando o bicho, até sentir a pressão ali se desfazer. E ele conseguiu sair correndo, sem olhar para trás, com a bota toda encharcada e com o coração quase saindo pela boca. Naquele dia ele não falou para muita gente, mas aos poucos a história correu em todo o interior ali da cidade. E o pior, outros moradores começaram a relatar ataques parecidos. E cachorros desapareciam perto do rio, bezerros eram encontrados mortos nas margens e com muitas marcas estranhas nas patas, como se tivessem sido arrastados. O povo mais velho dizia que o caboclo d'água sempre rondou aquela região, levando crianças, animais e principalmente bebês para o fundo do rio. A diferença é que depois do encontro do seu João, parece que ele estava mais ousado, mais faminto, pois muitas pessoas diziam ver ele fora d'água. Ele saía, andava pela redondeza à noite. Teve uma outra senhora que estava com o marido de carro que o viu também, e ela deu a mesma descrição do seu João. E quando ele foi para o lado do carro, o marido dela acelerou e saíram de lá. Hoje, quando passo perto daquele rio, mesmo em pleno dia, nunca ando muito perto da margem. E de vez em quando eu ouço que principalmente bezerros foram encontrados perto do rio. Mariana, você já ouviu falar nesse caboclo d'água? Você acredita que ele existe? Pois é, aqui na minha cidade não é só lenda, não. Termina aqui o relato dele. E eu acredito sim, eu nunca vi, mas a minha avó contava várias histórias, né? Nem na minha cidade tem um rio que corta a cidade inteira. E muitas pessoas diziam que nesse rio tinha esse tal caboclo d'água. Eu só não sei a descrição, porque, assim, aqui fala que ele parece um pouco como se fosse um macaco, né? É isso. Aqui, ó, era robusto, de corpo largo, coberto por pelos marrons escuros e molhados, com o rosto lembrando de um macaco.
Eu achava que ele era tipo um peixe mesmo. Eu pensava na realidade, gente, que ele era tipo aquele peixe-boi. Não sei se vocês conhecem, eu achava que era tipo isso. Mas tem diversas histórias, diversa descrição. Eu nunca vi, não quero ver. A minha avó contava as histórias, mas assim, não tinha nenhum relato assim de que alguém realmente viu, de que alguém foi atacado ou passou por isso, né? Mas faz todo sentido, né? E tem uma cidade aqui, talvez é até essa, que eu acho que é aqui em Minas também, né? Que saiu até uma reportagem sobre este caboclo d'água. E eu não sei se é o mesmo, se é a mesma cidade, mas eu vi, já tem bem tempo, eu acho, uma reportagem, até no YouTube aqui mesmo, falando sobre este caboclo d'água, que teve um senhor também que teve uma experiência parecida com esta aqui, que eu acho que o ser tentou ali agarrar ele ali, tipo, e puxar pra dentro do rio, e bezerros, e tem uma senhora que fala que muitos anos atrás, desde quando ela se entende ali por gente, bebês sumia, né, e muitas das vezes eram encontrados ali mutilados por causa desse ser, tipo, ele é tipo um lobisomem ali, vamos supor assim, porque o lobisomem, ele é fanático ali pelo bebê, apesar que muitos dizem que ele gosta das fraldas, né, do cocô ali, mas esse ser, ele, tipo, roubava crianças, né, e outra coisa que eu acho interessante é porque eu achava que ele não podia sair da água, então no caso ele pode, porque se ele roubava crianças, que nem eles falaram nessa reportagem, e aqui você fala que depois que ele atacou esse moço aí, esse seu João, ele tipo ficou mais corajoso e muitas pessoas viram ele fora d'água, né, no caso, mas bem interessante.